Você acaba de dar play no podcast Fala ESG, um programa que reúne especialistas da área para abordar o assunto ESG de forma antenada com o que está acontecendo no momento. A cada 15 dias um episódio para você. Participe e enriqueça ainda mais o seu conhecimento sobre ESG. Salve, salve pessoal! Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast Fala ESG e, queira ou não, né, acaba sendo uma continuidade aí da nossa conversa de 15 dias atrás, né, do episódio anterior, onde a gente conversou com o Rafael Tero, nosso diretor de sustentabilidade, e hoje nós vamos abordar aí uma temática super interessante, quiçá polêmica, né? Então vai ser muito bacana se a gente tiver também a participação de vocês, trazendo complementos, trazendo pontos aí de atenção. E para isso, né, para a gente falar sobre o tema que nós vamos conversar hoje, eu estou aqui com um timaço, né? Jubel, Julol e Aninha, né? Minhas parceiras aí para poder nas entregas aí dos produtos, das soluções ESG. Eu vou chamar elas então para poderem se apresentar. Vamos começar pela Aninha. Ana Clara, se apresenta aí para nós. Oi galera, aqui quem fala é a Aninha, sou do time da consultoria ESG e estamos aí para bater um papo muito bacana hoje. Ju Belisário, seguindo aí a ordem, né? A ordem, eu ia falar de novo, a ordem cronológica, mas a ordem alfabética. Isso aí, olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta, meu nome é Júlia, já estive aí presente em outros episódios. Hoje a gente vai falar de um tema polêmico, como falou o Henrique, né? Extenso, polêmico, filosófico, mas muito interessante. A gente conta aí com a participação de todos vocês, então mandem críticas, sugestões, complementos, que é sempre muito oportuno e rico aqui pra gente. Julol! Ei pessoal, bom, tô aqui novamente. Muito feliz em participar de mais um episódio. Meu nome é Júlia Lourenço, sou aqui da equipe de consultoria ESG e tenho certeza que vai ser mais um episódio cheio de aprendizado. Obrigada aí pelo convite, pessoal. Obrigado, pessoal. Só, né, colocando um ponto aqui, vocês podem, né, provavelmente vocês vão perceber uma diferença, talvez aí na qualidade do áudio, mas por questões logísticas e de agenda, eu não estou presente, né, no nosso estúdio. As três estão juntas ali, mas eu estou via virtual, mas isso não vai prejudicar aí a nossa qualidade, beleza? Vamos chamar então a Dani Pedrosa para dar uma palavrinha inicial aí para vocês. Fala pessoal, já estava com saudade de vocês, hein? Gente, o assunto hoje tá show, viu? Economia ecológica. Pô, eu particularmente gosto muito desse assunto. A economia ecológica ela é um campo interdisciplinar que se concentra na interação entre a economia e o meio ambiente com o objetivo de desenvolver abordagens mais sustentáveis, né, para a gestão dos recursos naturais e para a tomada de decisões econômicas, né, diferindo da nossa economia convencional, que muitas vezes se concentra principalmente no crescimento econômico e na alocação eficiente de recursos, né? Sem levar totalmente em consideração os impactos ambientais. Então, leva, né, a gente pensar que a economia ecológica ela parte, né, do pressuposto de que a economia está enraizada no ambiente e não pode crescer indefinidamente em um planeta finito, né, com recursos limitados. Afinal, a gente precisa do mundo biofísico, né, para o funcionamento econômico. Então, a economia ecológica ela desafia, né, a suposição de que o crescimento econômico contínuo é a única medida do sucesso e busca, né, as alternativas que levem em conta essas limitações do planeta e os impactos sobre os ecossistemas. Gente, é uma área que, como vocês vão ver hoje, tem uma sintonia total com o ESG. É uma área que surgiu como uma resposta a várias preocupações e desenvolvimentos que ocorreram a partir da segunda metade do século XX e que continua a evoluir e a influenciar políticas e práticas relacionadas
a sustentabilidade econômica, né, a sustentabilidade ambiental em todo o mundo. Então, gente, chegou a hora de vocês acompanharem, né, esse episódio que tá show de bola, né, esse episódio do Fala ESG sobre economia ecológica, né, aqui com a turma de peso da Ambipar Guintec, o Henrique, a Ju Belisário, a Ju Lourenço, a Aninha Clara. Nossa, gente, essa galera é sensacional. E gente, eu aproveito, tá, o embalo aqui para deixar um recado para vocês. A gente está passando por algumas mudanças aqui, boas mudanças, aliás, ótimas mudanças, viu, pessoal? E a gente vai dar uma pequena pausa aqui no Fala ESG, vamos dar uma pausa também no ESG de fato. É uma pausa estratégica para a gente retornar em breve e ainda maiores e muito melhores. Então tem muita coisa vindo por aí. É necessário a gente parar, até porque a gente está organizando um material muito rico para vocês. Mas em breve a gente vai estar de volta e vocês não perdem por esperar. Eu estou bem animada. Gente, então... Fica aí com vocês, galera. É com vocês. Dê o show aí, que é isso que vocês sabem fazer. Valeu, gente. Curtam aí o nosso episódio de hoje. Vamos à coluna Me Fala Uma História. E no Me Fala Uma História de hoje, né, vamos começar aí um pouco do assunto delicado, né, o assunto aí um pouquinho que traz muitas discussões, eventualmente, quando a gente costuma, né, levantar essa discussão. Mas para a gente trabalhar, né, e falar um pouco da economia ecológica, né, e depois de muitas promessas, aí, finalmente a gente está trazendo essa temática em um episódio, a gente tem que falar um pouco sobre liberalismo, né? Então, eu vou falar rapidamente aqui sobre três pensadores, né, dessa corrente aí, filosófica, né, do liberalismo. Obviamente, a gente não vai esgotar, são muitos pensadores, são muitos filósofos, são muitos especialistas que conversam sobre isso, que debatem sobre essa temática, mas aqui nós vamos focar nesses três, tá? Então, começando pelo famoso aí, o Adam Smith, que nasceu em 5 de junho de 1723, e morreu em 17 de julho de 1790, ele é tido, né, o Adam Smith, como o pai da economia moderna. Né? Essa economia aí que a gente conhece hoje, que vem se construindo desde então. E ele é um importante teórico desse liberalismo econômico, né? Do liberalismo, em linhas gerais, vamos colocar assim. Porque quando a gente fala, eu acho que só um disclaimer, né? Quando a gente fala do liberalismo, muitas vezes hoje a gente pensa inicialmente numa economia liberal sem intervenção estatal. Mas a gente tem que lembrar que o liberalismo ele é uma corrente filosófica, né? Uma corrente de pensamentos, uma teoria inclusive política, né? O que a gente chama do liberalismo político, além do liberalismo econômico. E quando a gente fala, então, né, do liberalismo como uma corrente aí política, a gente está falando muito da base da liberdade. Né? Então, o liberalismo por si só, ele traz uma discussão sobre ética, sobre moral muito forte. Né? Então, o liberalismo ele tenta trazer uma ideia de defesa de direitos individuais, né, dos direitos das pessoas, direitos civis, direitos humanos, né, uma ideia muito forte da democracia, igualdade de gênero, igualdade racial, né, liberdade de expressão, enfim, né, uma liberdade em linhas gerais. Então é interessante a gente ver como que desde lá, século XVIII, com Adam Smith, né, e até anterior a ele, essa ideia do liberalismo ela vem se construindo muito nessa linha, né? E o Adam Smith ele planta a semente do que seria o liberalismo econômico, né? Que é uma ideologia aí baseada em uma economia, né, que rejeita em certa medida um intervencionismo, né, estatal e que busca, né, fomentar
que as decisões econômicas, que o trabalho aí da economia, dos agentes econômicos, possa valorizar, né, os desejos, né, individuais das pessoas. Coloca aí o desejo individual, né, como acima, como mais importante do que, né, as decisões aí estatais. Coloca muito a ideia de que você fomentar esse liberalismo econômico, você consequentemente acaba suprindo aí o interesse das pessoas e acaba gerando benefícios sociais para as populações. Tem aí a frase super famosa do Adam Smith, onde ele coloca aí o termo da mão invisível. A frase, ele fala que, assim, o mercador ou o comerciante, movido apenas pelo seu próprio interesse, ele é levado por uma mão invisível a promover algo que nunca fez parte do interesse dele, o bem-estar da sociedade. Então, ele coloca o quê? Que esse interesse econômico, no final das contas, ele passa, né, ele suprime aí o interesse individual das pessoas e acaba com isso gerando benefícios aí para toda a população. Então, é interessante a gente ver que na origem do liberalismo, trazido pelo Adam Smith, não é tanto naquela perspectiva de que mão invisível do mercado, e o mercado controla tudo. É importante a gente salientar que o liberalismo, ele surge numa base de defesa dos direitos individuais, de defesa da liberdade, né? Muito atrelado aí a bens sociais, a um benefício, né, social que a gente pode gerar para a população. Depois do Adam Smith, a gente pode falar do Stuart Mill, que nasceu ali em 20 de maio de 1806 e morreu em 8 de maio de 1873. Ele é considerado aí por muitos como um dos maiores, né, filósofos ingleses, né, um dos mais influentes do século XIX, e ele defendeu a ideia do utilitarismo dentro dessa perspectiva do liberalismo. E o utilitarismo basicamente, de forma resumida, a gente pode falar que é uma tendência de maximizar as utilidades, né? Então, o que a gente coloca como o que é certo no mundo é você maximizar aquilo que é útil, né, para você e para a sociedade. Mas, de novo, uma perspectiva com um apelo social muito grande também, né? Ele traz essa ideia de que a felicidade, por exemplo, né, a satisfação das pessoas é uma utilidade, assim como a própria igualdade, liberdade, democracia, até uma igualdade de gênero. Isso está muito colocado como algo que é útil, que tem que ser maximizado. E é interessante a gente ver que hoje, né, a construção da noção de economia ela vem se dando de uma forma que hoje, né, não hoje, mas há algumas décadas, quando a gente coloca essa economia da forma como a gente conhece hoje, né, com esse apelo capitalista muito forte, de que o útil, né, esse utilitarismo, ele está atrelado à aquisição de bens, né, à acumulação de riqueza e de capital. Então, há, de certa forma, uma distorção um pouco desse termo, né, desse conceito do utilitarismo, que traz a gente para esse modelo econômico linear e de crescimento contínuo que a gente tem hoje, né? Então, vale a reflexão. E, por último, eu vou trazer o Keynes, né, que nasceu em 5 de junho de 1883 e morreu em 21 de abril de 1946, que ele faz uma revolução, né, nesse pensamento econômico que vem se construindo ao longo dos anos, né, que chegou inclusive aí a ocasionar, né, a crise de 1929 da quebra da Bolsa de Nova York. Mas ele se opõe, né, o Keynes, o keynesianismo, ele se opõe a essa ideia de uma economia neoclássica, de mercado livre, de baixa, né, ou quase nenhuma intervenção estatal na economia, e que a economia se autorregularia. O Keynes defende que não, né, que existem potenciais crises econômicas que geram impactos sociais e que é importante, é necessário que você tenha uma presença estatal maior justamente para regular esse tipo de situação, quando isso acontece, né? Então, a gente está falando desse keynesianismo
de que ele atrela, né, de que ele faz uma correlação, uma interface de uma organização político-econômica. Né? A gente não pode pensar numa liberdade estricto sensu para a população, porque isso pode colocar em xeque, né, a nossa própria sociedade, né, como ali, estilo de vida. Inclusive, a gente tem o Keynes, né, o keynesianismo, como uma das bases do governo norte-americano para combater os efeitos da crise de 1929. Né? Então, ele coloca que tem que se substituir uma liberalização do comércio internacional, né, de um comércio livre, para um sistema mais regulamentado, né, com uma participação maior do governo. Inclusive, o keynesianismo é a base também da construção dos acordos aí de Bretton Woods, né, da governança global que nós temos hoje e que a gente falou, né, no episódio passado. Chegou o momento da coluna Vamos Falar de Sustentabilidade. Então, pessoal, né, vamos falar aí do tema de hoje, né, especificamente, e foi importante essa contextualização e a gente vai ver por quê, né? Nós vamos entrar aí nos pontos que, né, explicam essa dicotomia, né, do liberalismo político, econômico, enfim. Então, Aninha, vou passar a bola para você aí, para que você continue um pouquinho nesse contexto global de onde que a gente está hoje, né? Abra as portas aí, por favor, para que a gente possa falar especificamente da economia ecológica e daquilo que compõe esse conceito. Vai lá. Então, galera, eu vou trazer um contexto histórico aqui para a gente poder entender os conceitos que as meninas vão trazer aqui para a gente. Bom, o mundo ele vai se modelando e ele vai se alterando ao longo da história. Hoje, só a título de curiosidade, o país mais novo que a gente tem é o Sudão do Sul. Ele foi institucionalizado em 2011. Ou seja, o país mais novo do mundo hoje tem o quê? 12 anos, né? Novinho, mais novo que eu. Mas aí, para trazer mais esse arcabouço histórico, eu quero voltar lá ao ano de 1919. Tinha acabado a Primeira Grande Guerra Europeia e o mundo estava um verdadeiro caos, né? E para poder reorganizar isso, o que os países decidiram? Criar uma instituição, uma organização que pudesse colocar princípios, conceitos que colocasse eles no mesmo patamar, no sentido de isso a gente não pode fazer, a gente não pode ultrapassar esse limite. Foi criada então a Liga das Nações. Só que a Liga das Nações, como ela era muito primária e foi uma coisa meio feita na urgência, ela acabou não funcionando, não deu muito certo. Até porque, né, a gente sabe que anos depois a gente teve a Segunda Grande Guerra. E aí, se o mundo achava que coisas horríveis poderiam acontecer nos anos 20, a Segunda Guerra foi muito pior, né? A gente teve, né, a questão do Holocausto, grandes tragédias que, né, muito arcabouço pesado para a nossa história. Mas aí, com essa tragédia, os países definitivamente falaram, isso não pode acontecer de novo. O que nós podemos fazer para impedir isso? Foi criada, então, a ONU. Hoje, a ONU tem 193 dos 196 países que a gente reconhece mundialmente. E para que a ONU foi criada? Justamente para poder colocar preceitos e morais e ética, que é o que as meninas vão falar daqui a pouco, comuns a todos os países. Nesse sentido, a economia ecológica ela foi sendo abordada só mais lá para frente, lá em 1960, ou seja, já uns 15 anos depois que a ONU tinha sido criada, veio a economia ecológica, que foi para realmente firmar tudo isso que os países tinham que fazer em comum para que haja, né, uma harmonia mundial aí entre as questões ambientais, as questões de governança. E aí é o que as meninas vão falar aí para a gente agora. Ô, Aninha, muito bacana isso que você traz, e eu gosto quando você coloca, né, que essa iniciativa de construir essa governança global, né, via ONU e suas outras instituições, coisa que a gente até falou no episódio anterior, né, do podcast,
mas que é uma tentativa da gente trazer uma certa padronização de uma ética, né, global. A gente tem até, né, os próprios direitos humanos. Eu acho que vale muito a discussão, né, se é de fato algo ético ou não, porque tem muita crítica de ser algo muito ocidentalizado, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito, mas eu gosto dessa abordagem da gente trazer a ética para a discussão, porque a Yaju pode até, né, me complementar e dar sequência, mas um dos preceitos da economia ecológica que a gente vai aprofundar no próximo bloco, nesse conceito, ele fala muito dessa dicotomia, economia e ética, né? Então, eu acho que é interessante a gente ter claro o que são esses conceitos para a gente poder entender com robustez aí o que é essa economia ecológica que a gente está trazendo, né, Ju? Então, o Henrique trouxe a questão, né, da economia ecológica, a Ninha falou um pouquinho da questão da ética voltado para a economia ecológica. Esses princípios, eles podem ser aplicados em diferentes setores, políticas, para promover um desenvolvimento mais sustentável, mais equitativo, mais ético. A gente tem um caso super bacana, datado de 1488, do juiz Cisâmenes. É uma história famosa da antiga Pérsia. Foi registrada por um historiador grego antigo e, embora não seja um exemplo de conformidade ou de ética empresarial, eu acho interessante trazer aqui porque é uma narrativa que envolve a justiça e a ética na esfera governamental. A história desse juiz é uma ilustração de como o rei persa Cambises II lidou com a corrupção e a injustiça em seu reino. Segundo esse historiador, o Cisâmenes era um juiz corrupto que aceitava subornos e subvertia a justiça em troca de ganhos pessoais. Quando o Cambises II, né, esse rei persa, ele descobriu a corrupção do juiz Cisâmenes, ele decidiu tomar uma medida drástica para puni-lo e estabelecer um exemplo, né, para toda a coletividade ali. A punição de Cisâmenes, ela ficou muito conhecida, né, por sua severidade e pelo simbolismo mesmo daquele momento. O Cambises, esse rei Cambises, ele ordenou que o juiz Cisâmenes fosse despido de suas vestes e que sua pele fosse usada para revestir a cadeira em que seu filho, Otanes, o sucederia como juiz. Esse rei, ele justificou essa punição brutal como uma maneira de garantir que Otanes, ao sentar na cadeira feita da pele de seu pai, fosse lembrado constantemente, né, da importância da justiça e da integridade na administração da lei. Esse caso, ele é frequentemente citado como uma história sobre a importância da justiça, da ética e dessa aplicação igualitária ali da lei, né? Porque uma pessoa num cargo ali superior, ela respondeu como qualquer outra pessoa poderia responder. Logicamente que aqui é um caso, né, que aí a gente pode até falar um pouquinho aí da diferença de ética e moral, porque foi um caso que ficou muito conhecido, mas ele teve uma aplicação brutal ali na época de 1488. Mas é importante a gente falar, né, dessa história ali que pode trazer elementos míticos, simbólicos, mas a mensagem básica é sobre a importância da justiça, né, que essa importância aí é atemporal. Ju, realmente puxando um gancho já, esse caso que você trouxe, ele é ótimo pra gente trazer sobre o que é a moral e também falar um pouquinho da ética, né? Mas antes de falar sobre isso, atrelar a moral e a ética a esse caso, eu queria falar de onde vem a origem das palavras, né? A palavra ética vem da origem grego ethos, que significa jeito de ser, modo de ser, caráter. Já a moral, ela é de origem latina, que vem de moralis, e tem como significado tudo que é relativo aos costumes. Então, nesse caso que você contou pra gente, a gente, obviamente, não tá falando que é um caso exemplo de integridade, né? Mas para aquela época, para aquele costume, a moral era essa, a forma de punição era essa. Então isso foi dito de acordo com o costume daquela sociedade e, obviamente, daquele tempo, né? Porque é algo muito antigo e a gente via que essas práticas de sanções naquelas épocas eram comuns, então tá muito atrelado à moral. E agora trazendo aqui pra gente, pra nossa pauta de discussão, a diferença da ética e da moral. A ética, ela vai estar ligada à compreensão da ação do homem de acordo com valores morais que orientam essas ações.
e que vai ditar o que é certo ou errado sem trazer práticas culturais. Mas a moral, ela traz essas práticas culturais, ela é embasada no costume de uma sociedade, na sua crença, na forma de criação daquele local, daquela região. Então tem essa diferenciação entre ética e moral. E é até muito comum da gente, né, com certeza todo mundo já ouviu falar aquela seguinte frase: fulano atentou contra a moral e os bons costumes, né? Isso porque a moral é uma espécie de norma de conduta social. Então, eu vou agir daquela forma porque a minha crença dita isso, a minha cultura dita isso, diferentemente da ética, né? Que a ética vai ser realmente baseada nas nossas ações, quando ela é refletida, pensada. Então, eu vou pensar, o que eu tô fazendo é certo, é errado, o que eu tô fazendo afeta a vida em sociedade, desrespeita a individualidade do outro, então tem essa dissociação, né, de ética e moral. Eu acho que é legal, né, Ju, que você trouxe assim, porque a moral, ela tá muito ligada, então, à cultura, ao tempo, ao espaço, à religião, ao acesso à informação. Então, por exemplo, nem sempre o que é certo ou errado hoje vai ser certo e errado amanhã, né? A gente viu um caso aqui que para aquela época isso era tolerável, né? Hoje em dia não tem nem que se pensar. Já a ética, ela é a racionalização do comportamento moral, né? Desse comportamento, então, que vai mudar de acordo com essa cultura, com esse tempo, com esse espaço, né? Exatamente. Então a gente pode concluir que a ética, ela tem muito mais a ver com questões individuais, né? É uma estrutura de forma mais sistemática. Por exemplo, dentro de uma empresa, geralmente não, a maioria das empresas íntegras, né, tem código de ética e conduta. Então você, como colaborador, gestor, o que for, parte dessa empresa, você tem aquelas regras para seguir. Por quê? O que eu estiver fazendo aqui dentro não vai desrespeitar outra pessoa, a gente vai seguir essa norma, esse código. E então a gente pode ver que é uma questão individual, mas de forma mais estrutural e sistemática, né? E falando um pouquinho, assim, resumidamente da moral, é algo mais pessoal e subjetivo. E, assim, outro exemplo também que a gente pode dar, como a gente falou muito da moral e do caso que você trouxe, é até a questão do casamento, né? No Brasil, assim, legalmente falando, nós não podemos casar com mais de uma pessoa. Mas a moral lá dos países de cultura islâmica permite esse tipo de casamento. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer, entender essa diferença de ética e moral, pensando sempre em questões regional, de cultura e até mesmo de criação, porque isso passa, né, assim, numa criação dentro de uma sociedade. Então é bom a gente entender isso, e foi um caso mega legal pra gente trazer aí um pouquinho da diferença da moral e também da ética. Sim, é muito legal essa questão do casamento. Pensa só, né, o Código Penal brasileiro tipifica essa questão do casamento como bigamia, né, então tem uma vedação legal. Agora outros países permitem, então isso está muito ligado à moral. Antigamente podia fumar em ambientes fechados, hoje em dia não. Então é isso, varia mesmo de acordo com a cultura, com o espaço, com o tempo. Como eu falei, o que é correto ou errado hoje pode não ser amanhã. Eu acho que, né, fica interessante a gente ter essa perspectiva do quanto que a ética, ela fala muito sobre o certo e o errado, e a moral ela traz no como, né? O exemplo que você deu, né, Ju, desse caso, essa analogia do juiz persa, corrupção. Corrupção é errado, independente do tempo, né? A forma como se lidou com essa corrupção e como a gente lida com isso hoje é diferente, né? Mas o certo e errado ali, numa perspectiva universal, supra, né, nacional, supra grupo, supra cultural, né, que é o que compõe a moral, a gente considera isso como preceitos éticos, né? Então acho que fica legal a gente ter essa visão. Sim, é legal porque a gente pode pensar que essa justiça realmente ela é atemporal, né? A forma como a gente vai lidar com ela realmente é essa punição que vai mudar, mas isso é Exato. E aí a gente vê, gente,
claramente que a ética é uma espécie da filosofia moral. Então, esse caso traz isso de forma muito clara para a gente, né? Para o nosso entendimento mais profundo dessa diferença, dessa dissociação. Então, realmente ficou claro, né? Enxergar isso. E é legal se pensar também que o que é moralmente aceitável para uma pessoa pode não ser o mesmo para outra, porque a gente falou questão aqui de cultura, de espaço, de tempo, mas até pessoas dentro do mesmo ambiente, né? Exatamente. Com vocês, o que estão falando por aí? Então, pessoal, dando continuidade aí, né, nesse bloco que estão falando por aí, a gente vai entrar de fato aqui na economia ecológica, né? E por que a gente fez todo esse preâmbulo, né? E fechamos aí no bloco anterior falando da questão da ética, da economia, porque um dos preceitos da economia ecológica, ela traz um pouco essa discussão de como que ao longo do tempo a economia veio se dissociando da ética. Então, enquanto a gente tinha, né, as discussões originais lá sobre a questão do liberalismo, né, como uma ideologia, a gente ainda tinha ali preceitos preocupados com o que é o bom, o que é o certo, né, a questão de uma liberdade, né, a questão de igualdade, né, de gênero, uma igualdade racial, uma preocupação com o bem-estar do indivíduo, né? Só que com o passar do tempo, isso foi se dissociando da economia. A economia, teoricamente, era para se construir a partir dessa tentativa, né, desse requisito de gerar esse bem, né, para a sociedade. Tanto é que no episódio anterior, né, quando a gente falou aí sobre o ecossistema de sustentabilidade e a jornada de impacto, a gente trouxe ali até a própria etimologia das palavras ecologia, economia, ecossistema. Então, está muito vinculado, né, com o que a gente vai trazer sobre a economia ecológica. A gente tem uma perspectiva, né, o advento das questões ambientais ali na década de 60, década de 70, os movimentos ambientalistas. Por quê? Porque a gente viu que várias coisas estavam acontecendo no mundo que começou a colocar em xeque esse modelo econômico vigente de crescimento linear, né, e ininterrupto. Então, a gente precisava colocar limites, a gente precisava entender que o nosso planeta tem limites, né? A própria ideia dos limites do crescimento, né, a publicação no âmbito aí do Clube de Roma, em 1972, traz essa ideia de que, se continuarmos crescendo nesse sistema econômico linear e ininterrupto, a gente falharia, não teria mundo para isso, né? Então, o debate ele acaba entrando nessa seara e isso gera uma dicotomia, né? Então, a gente tem aquela ideia de um crescimento zero, que a gente tem que parar de crescer, e uma ideia muito defendida, principalmente pelos países em desenvolvimento à época, de que eles tinham direito ao crescimento, né? Mas aí que entra a ideia de que crescimento e desenvolvimento não necessariamente eles são a mesma coisa, né? E a economia ecológica ela vai tomar isso como uma pauta, né? Vai tomar isso como uma questão a ser construída, a ser discutida. Então, por mais que a economia ecológica seja uma ideia que ela vem sendo discutida desde ali da década de 60, ela é de fato formalizada, né, efetivada ali na década de 80, né? Então, esse é mais ou menos o contexto, o cenário. Aí eu queria escutar, então, Aninha, o que mais que você pode trazer para a gente aí sobre essa contextualização em relação à economia ecológica? Bom, então, a economia ecológica, ela revolucionou mesmo a forma de pensar, porque antes a natureza, ela era explorada literalmente como abaixo do ser humano, né? Como se o ser humano tivesse numa posição melhor de eu posso fazer o que eu quiser com a natureza, ela está ali ao meu dispor, não é? E aí a economia ecológica ela vem para mudar isso, para falar, a natureza ela pode ser, ela é um instrumento de servidão sim para o homem. A gente pode tirar várias coisas da natureza, mas sem ela a gente não existe. Ela é tão importante quanto nós somos.
E é legal pensar, né, Aninha, que a economia ecológica, ela integra as dimensões econômicas, ambientais, sociais, né, em todas as suas análises políticas, a fim da gente realmente conseguir a promoção desse desenvolvimento sustentável, mas para isso a gente precisa respeitar os limites do planeta, né, para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Então, na verdade, é a gente pensar num novo modelo de negócio das empresas, né? As empresas precisam realmente entender que não é só produzir, mas é como produzir, né? Traz essa reflexão aí. Então, eu acredito que essa economia, ela conecta, né, as atividades econômicas também com esses limites biofísicos da natureza. Eu acho legal, né, Ju, que existe umas imagens aí, né, ilustrações super tradicionais que coloca a sustentabilidade, o tripé da sustentabilidade como três bolas, né, o econômico, ambiental e social, e a sustentabilidade acontecendo na interseção. Mas aí, até pelo que você coloca, que você traz, o ideal, né, é que a gente enxergue naquela outra perspectiva, de que o ambiental ele é um círculo macro, dentro dele nós temos o social e dentro dele nós temos o econômico. Né? Então a economia ela tem que ser construída dentro desses limites, né? Exatamente. E aí por isso que eu falei assim, que não é quanto você explora, mas como você explora e se há respeito a esses limites biológicos, né, biofísicos, químicos da natureza. Então você precisa pensar em algo realmente interconectado, né? Não tem como o ambiental ficar dissociado do social, que por sua vez não tem como ficar dissociado do econômico. Tá tudo muito conectado, né? Isso. A gente traz aqui uma perspectiva de ser necessária uma análise integrada. Né? Então, a gente tem que pensar dessa forma, nessa integração, nessas interdependências que existem entre esses cenários. Né? E até uma coisa interessante que a gente tem que trazer aqui, a economia ecológica, ela não é uma perspectiva fixa e dada. Né? A gente pode colocar a economia ecológica dentro de uma régua. Então, a gente vai ter, nessa perspectiva de que tem que ter uma integração, um equilíbrio, um balanceamento entre as diferentes esferas, mas que alguns, né, analistas, especialistas, eles vão tender para um lado mais pró, né, ecologia convencional, de proteção do meio ambiente, enquanto outros vão tender mais próximo ali nessa régua para o outro extremo, que seria uma economia convencional, né? Então é legal a gente também entender que a economia ecológica ela se desenvolve nessa régua, né? nesse cenário. E exatamente por se desenvolver nessa régua que, frequentemente, a economia ecológica propõe modelos alternativos de crescimento econômico, né? Exatamente aí que se afastam desse crescimento contínuo e desenfreado, mas que propõem essas reflexões mesmo. Então, um exemplo disso são ideias voltadas para a economia circular, né? A gente teve até a oportunidade de falar sobre isso se não me engano, no 8º episódio aqui do nosso podcast. Ou seja, é para a gente maximizar a eficiência na utilização de recursos e minimizar o desperdício, né? E eu acho legal, pessoal, que diante de tudo que a gente está falando, a gente pode colocar como exemplo as próprias empresas, né? Porque elas têm que voltar seu olhar para a economia ecológica, porque não basta, igual você falou agora, né, Ju, pensar em lucro acima de qualquer coisa. Tem que pensar no que é o que a gente trouxe muito sobre a ética, que é fazer o certo. Obviamente, as empresas vão visar o lucro, mas elas têm que pensar, o que eu estou fazendo é certo? Eu estou olhando para o meio ambiente, eu estou olhando para o meu lado social, porque não basta só você ter lucro e também não voltar seu olhar para essa pauta que é tão importante e também trazer, né, esses princípios que a própria economia ecológica, traz aí pra gente. É isso, assim, é pensar numa forma que o interesse individual, ele não deve se prevalecer sobre o interesse coletivo, né? Pensar sempre em algo muito maior. E a empresa pensar isso, o interesse dela
como empresa e a visão de gerar lucro não sobressair no bem coletivo, no não olhar para a sociedade. Então é atrelar todos esses pontos para que ela possa perpetuar aí no tempo, mas trazendo sempre essa ética e atrelada moral, com certeza. E perpetuar no tempo até para deixar para as próximas gerações, né? Porque o que a gente vai fazer agora que vai definir daqui 30, 40 anos os impactos que vão acontecer. Eu acho muito bacana isso, né? Porque a gente tem essa dicotomia, né, da economia tradicional, onde ela é uma economia mais concentrada, ela é linear, né, até colocada como egoísta, né, extrativista, que pensa no indivíduo, como vocês colocaram. E quando a gente fala da economia ecológica, a gente está falando de um contraponto a isso. A gente está falando, como a Ju disse, né, de uma economia circular, uma economia mais solidária, criativa, inovadora, regenerativa. Humanizada, né, Henrique? Exatamente. Pensando o quê? Na comunidade. Ao invés de pensar no indivíduo, você pensa na comunidade. E quando a gente fala muito, e a gente abordou muito isso no episódio passado, na entrevista com o nosso diretor, né, do Grupo Ampar de Sustentabilidade, o quanto que é importante pensar em geração de valor, né? Lucro é um dos valores que são gerados pelas empresas, mas a geração do valor, ela é uma geração de valor para a sociedade, né, para os fornecedores, para os clientes. Então a gente está pensando de uma forma solidária, de uma forma mais comunitária, ao invés de individualizada, e numa forma ética, né? Porque eu acho que esse que talvez seja o grande ponto de conexão nessa ideia, né? Quando a gente traz essa perspectiva da ética, a gente está pensando naquilo que é um bem para as pessoas, né? E uma economia linear, uma economia extrativista, uma economia nos moldes que a gente conhece hoje, ela está pensando em maximizar lucros, né, e não está pensando no bem social, ambiental e econômico que pode ser gerado, né, nesse contexto que a gente vive. E aí fica aquele questionamento, né? Se a gente pensar dessa forma, qual é o nosso futuro? Aquela charge, né, daquele moço lá com terno e gravata sentado numa fogueira em volta de umas crianças em volta, no mundo apocalíptico, falando: nossa, por um tempo a gente acumulou muita riqueza. E agora? Né? E os países e as regiões, assim, de um modo geral, elas precisam fomentar isso. Um exemplo a gente estava até conversando com o nosso especialista climático, né, com o Vinícius, e ele falou que tem um programa super legal no Globo Rural Extrema que fala sobre o pagamento por serviços ambientais, né, o PSA. O que é isso? Muitos países, muitas regiões implementaram programas desse nível, em que os agricultores, os proprietários de terras, as comunidades, elas são recompensadas financeiramente falando por práticas que conservem a biodiversidade, que restauram o ecossistema, né, que reduzem as emissões de carbono. E isso mostra o quê? O valor compartilhado, né? Reconhece o valor desses serviços ecossistêmicos, fornecidos pela natureza e de outro modo recompensam por essas práticas, né? Isso é super legal. Ô Ju, eu acho esse um ponto interessante, eu vou até trazer isso aqui para discussão, porque acaba que é uma questão um pouco polêmica, porque como que a gente, né, qual é o caminho que a gente enxerga hoje para poder pensar essa operacionalização, entre aspas, né, de uma economia mais responsável? Eu acredito muito também que você valorar esses serviços ecossistêmicos é uma forma. Pela economia ecológica, não é o ideal, não é o ponto ótimo. Mas, como eu disse, a gente está dentro de uma régua conceitual. Uma das vertentes da economia ecológica coloca, sim, que você ter esses serviços ecossistêmicos é uma forma de você conseguir trazer esses elementos para dentro do pensar a economia. Porque, assim, a gente não pode ter a ilusão de que da noite para o dia a gente vai acordar e virar uma chavinha e mudar a forma como a gente trabalha o mundo hoje. É um processo. A gente tem que trabalhar esse processo. As coisas têm que ser construídas de forma processual. E eu acredito muito que você ter ali a valoração de serviços ecossistêmicos é, sim, uma forma de você começar a caminhar
para uma economia ecológica, uma economia mais circular na sua essência, que de fato vai trabalhar o desenvolvimento e não o crescimento. Né? Porque se coloca muito que essa valoração, esses serviços ecossistêmicos, entra muito na ideia de uma economia ambiental, né? Que ela está muito vinculada à ideia, né, a uma economia mais tradicional, né, uma economia neoclássica. Mas eu acho que sim, é um primeiro ponto, eu acho que é um passo que tem que ser dado para que a gente vá evoluindo e repensando, né, o mundo e a forma como a gente faz economia. Eu queria ver o que vocês pensam em relação a isso. Essa valoração de ecossistemas, ela é interessante porque ela ajuda nessa conscientização sobre essa importância desses sistemas, né, desses serviços, e ajuda também a integrar isso na tomada de decisão econômica, né, Henrique? Então, você sempre fala assim que você é fã das abelhas. A gente atribuir valores monetários para serviços ecossistêmicos, inclusive sobre a polinização realizada por abelhas, é um exemplo de valoração de ecossistemas, né? Purificação de água por pântano, enfim, a gente tem vários exemplos que a gente consegue trazer aqui para a pauta, mas eu acho que o mais importante é isso, porque a gente consegue ajudar nessa conscientização e, consequentemente, isso vai ajudar também na tomada de decisão econômicas, né? E eu acho que, além disso também, gente, é uma questão disciplinar, né? De você compreender essa complexidade toda disso, entender essas relações entre economia, meio ambiente, economia ecológica e adotar essa abordagem para, de fato, ter essa aplicação, né? Entender que tudo é uma questão de equilíbrio. Não adianta a economia estar indo muito bem se o meio ambiente está sendo degradado, se o social não está sendo cuidado. Tem que estar tudo em equilíbrio para tudo correr de forma harmônica. Ou seja, a gente consegue aplicar todos esses princípios, né, esse conceito em todos os setores, né, todas as políticas, para a gente conseguir realmente promover esse desenvolvimento sustentável, né? Equitativo, sustentável, né, humanizado. Não, perfeito. Responsável. Porque eu acho que o ponto é esse, né? A gente precisa hoje ainda trabalhar muito nesse convencimento de que a gente tem que mudar essa forma de se trabalhar a economia global, né? Tirar essa perspectiva linear e trazer a circular. E nada melhor do que, né, trazer evidências de que isso está mexendo no bolso das empresas, no bolso das pessoas, né, dos estados, dos governos, enfim. E trazer isso em perspectiva eu acho que é muito importante, porque a gente tem uma tendência a ter uma visão muito curto-prazista, né? A gente falou isso também no episódio passado, na entrevista com o Telo, mas de que a tendência é que está dando dinheiro hoje, vamos investir nisso. É o ponto do quanto que hoje, né, a gente retrocedeu um pouco nessa agenda, muito em função aí da guerra, né, na Rússia e Ucrânia, porque a gente teve petróleo subindo de valor, a galera voltou a investir, e foi necessário, né? Mas isso é curto-prazista. Como que a gente vai pensar isso no longo prazo? Né? No longo prazo, isso é sustentável? Né, ou no longo prazo, o risco que as empresas e os governos assumem de ter mais custo atrelado ao seu negócio e aos seus processos pode tornar o seu negócio inviável, e a gente tem que começar, então, a pensar, né, nessas perspectivas a partir de hoje. Né, como que a gente consegue mudar esse mindset para um pensamento mais a longo prazo que a gente tem que ter? Né? Então, eu acho que fica um pouco dessa provocação. Né, Aninha? Acabei roubando um pouquinho da sua pauta em relação a citar aí o contexto da conjuntura hoje, mas complementa para nós aí. Aí, Henrique, você está trazendo essa questão, né, de sustentabilidade a longo prazo, então a gente tem que levar em consideração esses limites ecológicos do planeta. Eu acho que seria legal você trazer um pouquinho aqui até sobre as fronteiras planetárias, né? A gente teve um podcast exclusivo para isso, que a gente convidou, né, o seu colega, né, ele estava até fora do país, teve a participação da Renata Pietra também, e eu acho que tem tudo a ver com esse tema aqui, né, de economia ecológica. Conta aí um pouquinho pra gente.
A perspectiva eu acho que é essa, né, de que nós temos aí fronteiras planetárias, a gente tem os limites naturais do nosso planeta que, se a gente ultrapassar, a tendência é gerar desequilíbrios ecossistêmicos que vão colocar em xeque, não só a economia, né, não só os nossos negócios, como a nossa existência mesmo. Por isso que a ideia das fronteiras planetárias, ela traz muito a ideia da gente ter que pensar uma economia mais circular. A própria economia Dunnage, esse outro formato, ela constrói essa ideia dentro de que a gente tem um limite seguro para desenvolvimento e crescimento da nossa economia, que é suprindo as necessidades sociais da população, mas sem ultrapassar os limites planetários do nosso planeta, né, os limites ambientais e ecológicos. Então, eu acho que é muito nesse sentido, né, de que a gente tem que, de fato, repensar a forma como a gente pensa, né, como a gente constrói a nossa economia hoje. Não podemos mais pensar nesse formato linear, nesse formato de crescimento ininterrupto. A gente tem que pensar em desenvolvimento, que é algo muito mais profundo do que, né, uma lucratividade, um aumento de divisas. O desenvolvimento pressupõe bem-estar econômico, social e ambiental para as pessoas. Para finalizar, vamos à coluna E por falar em impacto. E por falar em impacto, né, qual que é o impacto que a gente enxerga desse repensar, né, desse modelo? Como que a gente pode, como é que a gente enxerga o nosso mundo hoje, como que as coisas estão acontecendo? E para trazer um exemplo disso, né, eu acho que nada mais atual do que falar de mudanças climáticas. Acho que nessas últimas semanas todo mundo sentiu, né, que realmente as mudanças estão vindo e que a gente precisa fazer alguma coisa para poder conter isso. Mas a gente está sofrendo isso, né? Agora a gente está em 2023 e a gente está começando a sofrer bastante com isso. Mas tem alguns estados, tem alguns países que já estão sofrendo há muito tempo. E o exemplo disso são os refugiados climáticos. Esse é um conceito que ele ainda não é compartilhado de forma consensual. Não tem um consenso sobre isso. Porém, o que acontece? Os refugiados climáticos seriam as pessoas que, por riscos climáticos, são obrigadas a sair de onde elas vivem, né? A gente tem exemplos no Brasil de deslizamentos de terra, a gente tem aquelas cenas tristes, né, das pessoas tendo que sair das suas casas com a roupa do corpo. E em muitos países, por exemplo, Tuvalu está literalmente sendo afundado, porque o nível do mar está subindo e os seus habitantes vão ter que sair daquela ilha e ir para algum lugar. E muitos estados que recebem refugiados não reconhecem esse risco climático como uma justificativa para acolher essas pessoas. Então a gente tem que pensar até onde que vai as atitudes do ser humano. Até onde que a nossa irresponsabilidade com a natureza vai fazer com que as pessoas tenham que sair das suas casas e literalmente não ter para onde ir. A gente tem que pensar no próximo, a gente tem que pensar que a nossa atitude aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai, vai ter impacto no Japão, vai ter impacto na China, vai ter impacto no mundo todo. Nós somos um sistema, nós estamos integrados. Então a gente tem que pensar de uma maneira completa, de uma maneira conjunta para resolver tudo isso. Eu acho, Aninha, um exemplo legal que você trouxe. A gente tem países, né, não só Tuvalu, mas vários outros países insulares aí da Oceania, Caribe, mas a gente tem países ali nesse Pacífico insular que a política de Estado deles é capacitar, né, os seus jovens, a sua população para migrarem, né, porque eles reconhecem que o país deles vai desaparecer. Eu acho que, se eu não me engano, eu já comentei isso em outro episódio, mas olha como que a gente olha que loucura isso, né? Um país reconhecer que ele vai sumir e ele está treinando, capacitando, dando condições aos seus habitantes, aos seus jovens, para que eles migrem, para que eles mudem dali, porque não vai ter mais aonde morar. Então a gente está chegando nesse ponto de que, né, tá quase que se normalizando essa sensação, e não deveria, né? É algo muito crítico.
E aí que a gente vê, né, uma questão que a gente achava que era só climática, envolve direitos humanos, envolve governança, envolve tudo, né? É muito interessante como tudo se integra e como a gente tem que ter parte em tudo isso, porque a gente faz parte de um todo e o todo precisa da gente. Então a gente precisa ter ações para que ele funcione para todo mundo. Perfeito. Eu acho que é enxergar essa conexão, né? A gente sempre fala de que trabalhar com sustentabilidade, a gente tem que trabalhar com uma visão sistêmica. E enxergar como é que as coisas estão conectadas é fundamental. Então a gente vê hoje, de novo, né, eu acho que foi um episódio muito denso de conceitos, de informação. Claro que por conta disso, de tempo, a gente não consegue aprofundar em todos esses assuntos. Provavelmente a gente vai precisar retornar nisso. Mas mostra como que a economia dissociada da ética faz com que a gente tenha um pensamento linear de crescimento, de enriquecimento puro e simples. E a gente para de pensar, né, no bem-estar e em ter ali condições dignas para a população. Né? Consequentemente, a gente está falando do quê? Justamente de uma governança global, de um modelo instituído que ele é falho, que a gente tem que repensar ele. Né? A gente já vive hoje num contexto de que a gente enxerga isso. Então a gente tem que ter essa disposição como humanidade de mudar essa governança. Né? A gente tem que entender como que as questões ambientais impactam de fato as questões sociais e como que tudo está integrado. E, consequentemente, né, isso vai impactar a economia. Então a gente tem que ter isso muito claro, né, essas conexões. E Henrique, eu vejo assim que o nosso trabalho que a gente faz aqui contribui muito para isso tudo que a gente falou, né? A gente trouxe sobre a ética, a gente trouxe sobre moral, a gente trouxe sobre governança e assim, uma empresa com uma governança robusta, com certeza ela vai olhar para todos esses pontos que a gente trouxe. Ela vai pensar no impacto que ela causa ambiental, na questão social, na questão de governança interna, para o que ela pode fazer para melhorar, né, tanto a sua empresa como o seu redor. Então eu vejo assim que não basta falar, tem que fazer, tem que ter práticas éticas, práticas que demonstrem essa robustez de governança corporativa, porque com certeza, né, eu acho que se cada empresa pensar nisso e tiver práticas voltadas para todos esses pontos que a gente trouxe hoje, a gente pode contribuir muito e para um mundo muito melhor, né? Acho que é um trabalho assim de formiguinha, mas que se todo mundo unir faz um barulho muito grande e a gente consegue ver inúmeras melhorias. E legal, né, Ju, porque você trouxe essa perspectiva aí da governança corporativa voltada para as empresas. Mas como o Henrique falou, a gente tem que pensar também na governança global. Então, essa governança é a forma pela qual os governos, né, os países exercem o seu poder na administração dos seus recursos sociais, econômicos, naturais. Então tá tudo muito conectado. A Aninha falou, a gente faz parte de um grande ecossistema, né? Não, excelente. Eu acho que assim, para a gente poder fechar, resumidamente, a gente pode dizer que a gente enxerga, né, historicamente, uma evolução conceitual, né, eu não sei nem se o termo evolução seria o mais correto, né, do conceito de economia, do que a gente entende por economia, como que isso veio se dissociando dessa ética. E quando a gente fala da ética, a gente está falando, inclusive, da necessidade de uma preocupação com o nosso planeta, com a nossa casa, né, do ecologia, né, conhecer a nossa casa, e como que você ter ali uma governança global, uma governança corporativa consciente desses pontos é fundamental para que a gente comece a pensar nessa disrupção, né, que é um pouco do que traz essa economia ecológica, né, pensar de uma forma disruptiva um outro formato de se fazer negócios. Porque, de fato, se a gente colocar valor em todos esses elementos ambientais e sociais, a gente vai ver que, de fato, a nossa contabilidade ela não está muito real, não. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter isso em mente. Já está no vermelho, né, Henrique? Já está no vermelho.
O nosso mundo está no prejuízo. Então, pessoal, né, citando aí um filósofo contemporâneo, Tinky Winky, é hora de dar tchau. Chegamos no final do nosso episódio, no 14º episódio do podcast Fala ESG. De novo, a gente sabe que foi, né, um tema muito denso, né, muitos conceitos, mas eu acho que é interessante para a gente começar a pontuar e trazer isso em evidência para a discussão. Queria agradecer muito aí, Jus e Aninha, pela presença, pela companhia, pela participação. E para vocês então, meninas, uma palavrinha final. Bom, pessoal, chegou a hora de dar tchau. Foi um papo muito, muito legal, muito denso o assunto, mas tenho certeza que vai abrir aí a mente de todos os nossos ouvintes. E já tô ansiosa pro próximo episódio, porque cada episódio desse podcast é um aprendizado maravilhoso. Então, obrigada aí, gente. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Bom, Henrique, gostaria de agradecer, né? É sempre um prazer participar desse bate-papo aqui. Eu acredito que é muito importante a gente fomentar, né, conscientizar sobre esses temas. Uma economia ecológica, ela é considerada próspera, né? Quando a gente leva essas bases aí ambientais, sociais, né, em consideração, sem esgotar os recursos do planeta, sem ultrapassar limites ecológicos. Então, eu acho que o nosso propósito é esse, né? Fomentar, educar, conscientizar. Então, pessoal, por favor, mandem críticas, sugestões, né? É sempre muito bacana essa integração aí com a gente. Obrigadão. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Jus. Obrigada, Henrique. É sempre bom compartilhar, né, conhecimento, compartilhar ideias e compartilhar valores para a gente ter um mundo melhor, né? Muito obrigada. Beleza, pessoal. Só citando aqui, tá? Para quem tiver mais interesse em aprofundar no assunto, a gente tem a Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. Vocês podem acessar, né, o site eco.org.br. E a gente também tem uma grande referência nacional na economia ecológica, que é o Ricardo Abramovay, né, com Y no final. Ele tem o próprio site também. Eu acho que é uma fonte aí de conhecimento super relevante. Pessoal, acessem www.ambipargreenTech.com.br na aba Educação. E lá vocês podem mandar aí comentários, mandar sugestões, mandar complementos, puxões de orelha, discordâncias. A gente está super aberto aí para poder receber, né, as mensagens de vocês, e que isso ajuda muito a gente aqui a seguir avançando, melhorando, evoluindo no nosso podcast. Obrigado e até a próxima. O podcast Fala ESG é produzido pela Ambipar GreenTech. Vai ao ar a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras. Acompanhe nos principais agregadores.